Seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Se você sabe um pouquinho de inglês, há uma obra antiga que poderá ser bastante útil. Para tanto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa acessar e ter, portanto, o conteúdo que eu vou mencionar nesse exato momento. Observe que nós temos aqui esta obra que vai conter os vocabulários hebraicos, está todo em inglês, mas a gente vai poder trabalhar de uma maneira muito tranquila, lembrando que essa obra é antiga, é de 1898, o professor William, professor de língua semítica, ele vai dar uma listagem muito importante para que você possa aumentar o seu vocabulário. Hoje eu vou analisar os verbos ou palavras hebraicas que aparecem com maior frequência. Vou me pautar apenas na página de número 9, na primeira parte, aqui, ó, verbos que ocorrem entre 500 a 5.000 vezes numa referência ao Antigo Testamento. Encontra-se na página de número 9, nós vamos nos situar e aqui está. Entre 500 e 5.000 vezes. Eu vou aumentar aqui, dar o zoom para facilitar se porventura alguém encontra-se utilizando o celular. Preferencialmente, o notebook e o computador é não apenas uma opção melhor, mas sem dúvida alguma um recurso indispensável para o estudante da língua hebraica. Vejamos então o primeiro verbo que o autor coloca. São 26 no total. Da direita para a esquerda, nós temos o Aleph com o alongo, é o Kamitz. A gente vai pronunciar A. Aqui nós temos o Raf com patá, som de A embaixo, e o L. A, hal. A hal, no caso, é comer, devorar. O segundo verbo, que ocorre com muita frequência, é o verbo dizer. Aleph mudo, Kant som de A, o M, aqui o patá, que é som de A breve, e aqui uresh, R. Portanto, em nossa língua portuguesa, a gente pronuncia amar. Lembrando que esse R, via de regra, é tremulado. Como eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu não consigo reproduzir essa tremulação no R. Eu disse que significa dizer. O terceiro verbo a gente pronuncia, aqui nós temos o bet, que é o equivalente ao B, e o vav rolen. Vav rolen é a nossa vogal O, e o Aleph é mudo, não tem som. Desta forma, bo, bor, bo, melhor dizendo, entrar. Temos agora o número 4, D com A, dá. O vete com patá, vá. E aqui, por este, davar. Davar, falar. Número 5, nós temos Ra, porque temos o Re com o Kamitz, Ra. Temos o Yud, que é o Y aqui, que é próximo, equivalente ao nosso I em português. Aqui embaixo, A. Ra e A. E o Re é mudo. Desta forma, Raiá. Raiá, a ideia de ser, tornar ser, no sentido de vir à existência, entre outras coisas. O sexto verbo, que está aqui contido, ra. Vamos voltar aqui. Agora sim. Ralar.
Ralar é o nosso verbo caminhar. Temos o Yud com o Kamitz e a. Aqui o Dalet com o Patá, som de A breve. Yadá, Yadá, porque o Aleph é mudo. Yadá, saber. Vamos para o número 8. Número 8. Yud com o Kamitz fica Iá. L com a Lá. E aqui é o nosso Dalet. Yalad. Yalad é a ideia de trazer a luz, iluminar. Yalad. O nono, que nós vamos analisar, é Ia, Sa. O Aleph é mudo, não pronuncia. Yatsá, a ideia de sair. Número 10. Ia, chave. Yashav. Yashav é sentar no sentido de habitar. Já o verbo no número 11, nós temos lacar, lacar, pegar. O 12, M com o mu, com o T, mut, mut, morrer. O verbo N com a, na. Aqui nós temos o S, que é o sim, porque o pontinho está à esquerda, e aqui o A. O Aleph não é pronunciado. Nassar, nassar, levantar, carregar. Versículo, número 14, Natan. Natan, dar. O 15, o Ain é mudo, não tem som. Som de A do Kamitz, A. Aqui é o V, com patá, Avá. E no final, o eixo, o R. Avar. Lembrando que é tremulado no final. Avar. A ideia de passar por cima ou atravessar, melhor dizendo. O número 16, Alá. Alá. Alá significa ir para cima, isto é, subir. Amad. Amad é o nosso verbo de número 17, a ideia de ficar. Mais um com Ain, que não tem som, pega o som emprestado do Kamitz, A, aqui é um S, A, e o Re não se pronuncia. Assar. Assar, faça, no sentido de fazer, verbo fazer. Agora aqui, não confunda, aqui é um Ain, tem uma certa semelhança, parece, mas não é, aqui é o Tsad. Tsad com o A é Tsa, aqui é o Vav, que é o V, com um A longo, e aqui não pronuncia. Savá. Savá é a ideia de comandar, controlar, dar ordem, e assim por diante. Número 20, nós temos aqui o Kof, com essa vogal aqui que é U e M no final. Desta forma fica kum, kum, levantar-se, levantar-se ou aqui levantar. 21, a ideia do 21, deixa eu ver, Kof com A, K, Resh com A, que é o R com A, Ra, e o Aleph não pronuncia.
cará, cará. Esse cará, o sentido pode ser de ler, mais provavelmente assim, com mais ideia, com mais frequência, chamar, invocar, cará, esta é a ideia predominante. Número 22, o verbo. Vamos analisar. Nós temos aqui o riste com A, ra. Aleph é mudo com A e aqui não pronuncia. Ra, A. Ra, 22 é verbo ver. Aqui nós temos um S com IM. Sim, sim. A ideia é de estabelecer. Sim é estabelecer. E o número 24, vamos analisar. Nós temos o shin, é o SH em hebraico, com o shu. E aqui é o vete, que equivale ao nosso V. Shuv. Shuv é voltar, retornar. Número 25, shalar. Shalar, enviar. E, por fim, o número 26 é ouvir, dar ouvidos. Nesse caso aqui, ouvir pronuncia chamar, chamar. Você que vai baixar ou acessar esse material em inglês, só para que você tenha uma ideia, nós está na página de número 9. Esses primeiros verbos, esses 26 analisados. Você pode verificar, né? A seguir aqui, você vê que tem uma infinidade de verbos, a lista é longa, eu vou passar e que você possa, então, se situar depois em inglês. Aí aqui, em inglês, se você manja um pouquinho, domina, você pode consultar a relação que a gente acabou de pronunciar em hebraico, dando os sentidos próximos. Aqui, ó, comer, a ideia aqui de devorar, dizer, entrar, falar, ser, ir ou caminhar, saber. Deixa eu ver o 7 aqui, ó, saber. O 8 aqui, a ideia aqui é de trazer a luz no sentido de iluminar. O 9 é sair. Você pode fazer a conferência depois. Vem em inglês, no caso, né? No 10, nós temos aqui a ideia de sentar e de habitar. No 11, pegar. 12, morrer. 13, levantar ou carregar. 14, dar. O 15, a ideia de passar por cima, no sentido de atravessar, penetrar. É, este é o sentido próximo, né? A gente vai ter que fazer uma adaptação, uma tradução de acordo com texto e contexto. No 16, a ideia é ir para cima, no sentido de, literalmente, ir para cima, mas é subir, né? 17, ficar. 18, a ideia de fazer, faça, mas no sentido de fazer mais, de fazer no sentido de realizar. 19, literalmente é comandar, né? Comando, pode ser também ordenar, de acordo com o contexto. Deixa eu ver, no 20. No 20, levante-se, levante-se, a ideia de levantar. Que esse 21 seria assim, ligar, conhecer. Mas qual o sentido? Seria
a ideia de chamar, de invocar. Aqui é mais ou menos isto. Você vai ter que fazer a leitura, mas tendo em consideração o texto hebraico, não é verdade? No 22, só para na conferência, é ver. 23 seria colocar, no sentido de estabelecer, tá bom? 24, a ideia de voltar, no sentido de retorno, né? É de voltar. 25, a gente pode colocar aqui como enviar. 26, no sentido de ouvir ou de dar, ouvir ou dar ouvidos. Este é o sentido. Aí você faz a conexão com a listagem que você viu anteriormente, ó. Deixa eu voltar aqui, você percebe que tem uma infinidade de verbos, substantivos, uma listagem enorme. Agora, naturalmente, como está em hebraico e o texto em inglês, se você tem um conhecimento básico de inglês, faça proveito dessa obra, tá bom? Eu deixo aqui esta informação, ciente de que pelo tempo, não apenas porque está na internet, mas já é domínio público, né, de 1898, uma obra bastante antiga, mas nem por isso desatualizada. E termino, então, aqui com o vocabulário hebraico, dando essa sugestão. E você que não tem nenhuma noção no inglês, pelo menos vai continuar acompanhando em português, tá bom? Mas só incentivando. Se você deseja não apenas conhecer a língua hebraica, mas também conhecer o grego koiné, ou ainda a Bíblia como um todo, se você não sabe inglês, não tem nenhuma noção, mas se decidir a estudar o inglês, olha, vai aparecer um mar de opções, de estudos, de materiais, de recursos à sua disposição. Sem dúvida alguma, as melhores obras, em termos de obras de maior envergadura, está, sem dúvida alguma, na língua inglesa. Vale a pena aprender. Particularmente nessa questão bíblico-teológica, eu tenho apenas o básico, mas eu consigo fazer leitura teológica em inglês por conta das terminologias, e que são termos mais técnicos que são da minha área bíblico-teológica. Agora, tirando isto, eu tenho enormes dificuldades, mas certamente você, se desejar aprender o inglês para ter acesso às melhores obras em língua inglesa nesta área de Bíblia e teologia, você fará a melhor coisa da sua vida. Anote aí essa dica, tá bom? Então fica mais essa dica de ouro para você. Se agarre a ela, estude inglês, domine ou pelo menos saiba o básico para começar a ter acesso a esses recursos em inglês. Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.